Um dos debates mais recorrentes diz respeito à música na Igreja Adventista. Tem muitas pessoas preocupadas com a qualidade, o estilo musical e as incoerências dessas novas músicas em relação àquilo que a igreja tem expressado em seus documentos especiais e oficiais sobre música. Como nós podemos fazer então que a música adventista seja exatamente aquilo que ela deveria ser? Esse aqui é o canal Todavia, que a gente fala de assuntos contemporâneos ligados com a fé cristã. Se você está aqui a primeira vez e não conhece nada, eu convido você a assistir os vídeos mais recentes e as nossas playlists. E especialmente nós temos uma playlist aqui que é a playlist sobre adoração, onde eu falo ali alguns princípios que nós devemos praticar enquanto adoradores e conhecedores também da revelação de Deus. Se você já conhece esse canal, já esteve aqui outras vezes, não deixe de se inscrever, porque assim você vai ser sempre informado quando surgir um conteúdo novo por aqui. Agora, independente da situação, se você já conhece o canal, se você já é inscrito, deixe seu like, porque isso ajuda o nosso trabalho e também compartilhe esse vídeo com os seus amigos, especialmente nas suas redes sociais, porque ao difundir o nosso trabalho, melhor dizendo, isso faz com que ele alcance mais pessoas. Bom, vamos para o conteúdo desse vídeo então. Como é que a gente pode fazer com que a música adventista siga o seu ideal? Para entender bem essa questão, é importante a gente dar alguns passos que são coerentes com uma metodologia cristã, sem causar polêmicas, sem brigar, especialmente sem brigar com pessoas. Eu costumo dizer que a gente pode morrer brigando por ideias. Eu posso discordar e expressar a minha discordância em relação a qualquer assunto, mas desde que isso seja feito no espírito cristão, com oração, na maneira certa, dito no momento certo e para as pessoas corretas. Então, atacar pessoas é diferente de atacar ideias. E pessoas inteligentes sabem a diferença entre essas duas coisas. Portanto, sem criar polêmicas e rachas desnecessários, ou até mesmo uma atitude mais radical de abandonar a igreja, é importante a gente dar os passos corretos. O primeiro passo é conhecer de fato o que a igreja fala sobre adoração. Como eu já mencionei, a igreja tem documentos oficiais. Mas além desses documentos, é interessante conhecer o que realmente a Bíblia diz. E um estudo bíblico dirigido sobre esses temas faz esclarecer bastante sobre o que Deus realmente pede na adoração. Um estudo complementar de alguns capítulos dos testemunhos escritos por Ellen White também vai embasar e fazer com que a gente entenda o que está em jogo, como Deus quer ser adorado, as características de Deus que levam a um tipo específico de adoração. Todas essas coisas podem ser muito úteis. Mas e se eu já tenho essas noções, se eu já estudei esses assuntos, e se eu continuo percebendo a incoerência da minha igreja local com aquilo que realmente a revelação diz? Aí é um trabalho muito importante de conscientização de outras pessoas. Não adianta eu chegar lá e brigar, como eu disse, né, causar polêmicas, mas incentivar outras pessoas a estudar esse assunto. No manual da igreja existe sempre a possibilidade de ter comissões especiais para estudar alguns assuntos que sejam do interesse da igreja e que, apresentando os resultados dessas comissões, isso pode levar também outros líderes a tomar uma decisão. Então, comissões podem sim estudar sobre adoração, conhecer aquilo que Deus diz, conhecer o que o próprio manual expressa baseado na revelação, e isso vai ajudar a ter clareza. Eu acredito que uma comissão com líderes que estudem esse assunto, que entendam o que realmente a Bíblia está dizendo, o que o Espírito de profecia indica, o que os documentos da igreja, inclusive o manual, sinalizam, ela vai estar mais consciente. Esse estudo, ele, para ter peso mesmo, ele pode envolver não só os líderes locais, mas também ter o aval do pastor local, não caracterizando aí algo independente, algo que seja assim, eh, causado ou motivado por uma mentalidade de ir contra o que está acontecendo. Como eu disse,
O objetivo central aqui é melhorar a adoração, é fazer com que a igreja cresça espiritualmente, e isso não é motivado por nenhuma ideia de dissidência, de grupo separatista, isso tem que ser separado. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre caça às bruxas, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Mas o objetivo aqui é que de fato todos estejam cientes e todas as cartas sejam postas à mesa. A partir daí, a comissão da igreja local, ela pode tomar algumas decisões muito importantes. Em primeiro lugar, incentivar a implementação de um Ministério da Música organizado, que esteja disposto a ensinar a igreja a cantar boas músicas, que saiba fazer a seleção dessas boas músicas, que saiba ensinar a igreja a cantar essas boas músicas. Ensinar, que eu digo, não é simplesmente colocando essas músicas para serem cantadas no culto. As músicas, elas têm que ser ensinadas, porque muitas boas músicas não são conhecidas pela congregação. É mais fácil cantar músicas simples, músicas repetitivas, músicas que são frequentes na mídia adventista. Então é importante ensinar essas boas músicas com tempo, com paciência, corrigindo as frases que não estão corretas. É um trabalho muito mais de um trabalho pedagógico, de repetição, do que simplesmente botar a música lá para cantar. Outra coisa que a comissão pode decidir é incentivar a criação de pequenos grupos para ensinar música, para formação de músicos. Grupos que ensinem instrumentos, grupos que ensinem técnica vocal, incentivar a criação de um bom coral ou de um conjunto, pelo menos, que sigam a plataforma da música adventista. Isso tudo pode ser muito útil. Outra coisa importante é, de fato, abrir para palestras, para fóruns, para discussão, para expandir esse conhecimento para toda a congregação, a fim de que ela tenha, sim, noções muito claras daquilo que deve ser a verdadeira adoração. Tudo isso é muito importante, mas leva tempo. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de ensino, conscientização, mobilização, e isso tem que ser feito com muita cautela, no espírito correto, para não criar caso e achar que isso é um ponto, como é que eu posso dizer, um ponto de discipulado. É verdade que a adoração é muito importante nos últimos dias, é verdade também que nós temos orientações bem claras de como deve ser a adoração adventista. Também reconheço que a gente vive um período de muita um período conturbado, de muita influência externa, de uma mentalidade que é diferente da mentalidade própria adventista, e isso tem gerado a produção e também a difusão de músicas que não seguem de fato o que deveria ser. E por tudo isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pessoas sinceras, de fato, acreditam nessas músicas que não são as mais adequadas, usam essas músicas, não vem problemas nela. E a gente não pode simplesmente ferir esse irmão, magoá-lo em prol da boa música. Não é esse o espírito. A gente tem que mostrar para essas pessoas o que realmente a revelação diz, e cabe a elas decidir mediante a revelação. Não é chegar acusando, atacando. É um trabalho espiritual. Afinal de contas, a gente está promovendo uma adoração espiritual. Então tem que ser feito um trabalho à altura. Outra coisa muito importante nesse processo é a gente incentivar os músicos que são às vezes convidados a cantar na igreja local a entenderem que aquela igreja tem um padrão, que ela segue de fato o que a adoração adventista diz, e fazer isso com um espírito de amizade, fazer isso de uma maneira cordial, sem dizer que está impondo ou simplesmente fechar a mente. Eu acho que no passado algumas igrejas adventistas foram bem radicais na questão da música, mas não houve essa parte de instrução, de preparo, de formar de fato uma visão. E aí, quando isso não há, parece que tudo é simplesmente uma postura retrógrada de coisas ou de pessoas mais conservadoras que não estão com a mente aberta a mudanças. E não é isso. Eu acho que há espaço para boas músicas novas, músicas que têm conteúdo, que têm solidez espiritual, e a gente tem que, de fato, admitir e assimilar essas músicas novas. Mas tem que haver um filtro muito coerente para que a gente não assimile também coisas ruins, que são cavalos de Troia,
e também para que a gente não fique só preso às composições do passado. Tem que haver um equilíbrio. Equilíbrio é a chave aí. E quando a gente instrui, quando a gente prepara a igreja, quando a gente fomenta essa visão, aí fica mais fácil. Veja que a igreja mesmo passou por um período sem falar muito no assunto, então as mudanças foram acontecendo dentro do seio do adventismo e simplesmente quando a igreja voltou a falar sobre o assunto, reforçando até aquilo que ela já tinha dito, as coisas já tinham caminhado para outra direção. Isso também pode acontecer com a igreja local. Quando a gente fica muito tempo sem falar sobre um assunto, aquele assunto ou ele perde a relevância ou acaba sendo influenciado por alguma tendência evangélica. E aí é muito importante a gente ter essa compreensão bíblica e manter isso e fazer disso um padrão. Quando a gente entende o papel do inário adventista nesse processo. E eu tenho um vídeo aqui que vai ficar na recomendação, onde eu falo sobre como matar o inário. Assista esse vídeo, ele é muito importante e ele ajuda a entender o que a gente tem que fazer para de fato não permitir que o inário morra. O vídeo tem esse título, mas evidentemente eu não quero que o inário morra, você também não quer. E a gente tem que tomar algumas decisões muito pensadas para que isso não aconteça. Assista esse vídeo, não se esqueça aqui de curtir esse vídeo que você acabou de assistir e se você chegou até o final, considere também se inscrever. Eu vejo você no próximo vídeo, um forte abraço, Deus abençoe você.